Beleza. Ó, Alan, olha pra cá aqui, ó. Começar contando pra você uma história. A história do menino, fã de dinossauros, que com 10 anos de idade conheceu outro menino, fã de dinossauros, que juntos faziam parte do clube de ciência da escola e 20 e tantos, quase 30 anos depois, realizaram parcialmente o sonho de ser cientista, né? É a história do Rafael e do Marcelo. O Rafael, esse que vos fala, apresentando Cognose, o canal, o programa de ciência, saúde e meio ambiente do coletivo Semifusa. E hoje recebendo meu amigo de infância, Marcelo Guilherme de Oliveira Dias. Isso. É esse o nome todo, não é, Marcelo? Sim, Rafael Ramos da Silva. Como é que é o apelido? Silva? Silva de Neves. Ah, beleza. Eu vou dar um recado aqui, depois eu repito o recado no final, beleza? É sobre os cursos gratuitos da Escola de Artes do Semifusa, que acontece aqui na Casa Semifusa, em Ribeirão das Neves, onde estamos gravando o programa, Rua Cataguases, número 73, no bairro Sevilha B. E aqui na Escola de Artes do Coletivo, quem tiver interesse pode fazer capoeira, escrita criativa, dança de rua, fotografia, teoria musical, violão e danças urbanas. Para quem quiser saber mais sobre os cursos e sobre os horários dos cursos, é só entrar lá no Instagram, na página do Coletivo Semifusa ou da Casa Semifusa. E vamos voltar aqui porque é um prazer estar revendo esse colega de tantos anos, que vai falar para a gente um pouco da carreira, de como é que a gente chegou até onde a gente chegou, né? Uhum. Passando por... Trancos e barrancos. Isso. E que hoje, além de fazer pesquisa, pós-graduação, é professor da rede estadual, né, Marcelo? Não, eu sou da Municipal de Belo Horizonte. Ah, então se apresente para nós. Primeiro agradecer aí aos ouvintes ou espectadores. Enfim, eu sou Marcelo Dias, eu sou professor da prefeitura e estou no doutorado na ecologia na UFMG, no departamento de biologia geral. E, enfim, começar pontuando o quase realizados do Rafael, eu acho que se deve a uma dificuldade do próprio Brasil, né, da gente fazer pesquisa científica no Brasil, a falta de carreiras, Sim. a falta de instituto de pesquisa e, enfim, a instabilidade do próprio ramo, né? Tipo, acho que muita gente gosta de ciência, quer fazer ciência, mas na hora de trabalhar com ciências, né, tem uma carteira de trabalho assinada, uma aposentadoria, aí já é outra história. E para eu e o Rafael, né, a gente, enfim, nós temos origens financeiras não tão abastadas, Como a maioria dos brasileiros, como a grande maioria dos brasileiros, aí acaba que a ciência é um ambiente muito instável para você apostar todas as suas fichas ali. Eu costumo brincar, lembra muito vida de padre de antigamente. Eu acho que os cientistas de hoje são os padres do século XXI, né? Porque você tem... Eu, por exemplo, eu quis ter filho. E se eu quisesse ser cientista estrito senso, eu acho que eu não ia ter filho, ainda estar morando com meus pais, enfim, até ter uma trajetória ainda muito... talvez juvenil, não sei, justamente por causa dessa dificuldade que tem da ciência do Brasil, né? Acho que até é mundial isso, na verdade, né? De abarcar essa mão de obra especializada. Enfim, acho que a gente pode ir comentando isso mais para frente. Não, vamos sim. Mas falando lá das nossas origens, lá no Centro Pedagógico da UFMG, 1994. 94, 94. Terceira série. 94, 95, foi quando a gente já estudava na UFMG e fomos parar na mesma turma. Sim. A gente conhecia de andar no colégio, Sim, sabíamos sim. que era da mesma série, mas só depois que a gente começou a conversar que a gente viu dos nossos assuntos em comum, né? Sim. E um dos assuntos que eu acho que nos levou e nos influenciou muito a seguir carreira dentro da área das ciências foi o gosto, não só pela ciência, mas pela paleontologia. Eu até brinco que
esse podcast aqui vai acabar virando podcast de paleontologia, porque 2 a cada 3 pessoas que vêm aqui São paleontólogos. são fascinados por essa área da ciência e foram muito influenciados dentro da escolha por causa do gosto por pré-história, por dinossauros. E você também deve ter sido mais um que ficou encantado com o Parque dos Dinossauros em 1993. Ah, sim. Foi isso, não foi? Foi em 93 que a gente foi com excursão de escola, né? Uhum. Primeiro, salientar o trabalho bem feito dos professores do Centro Pedagógico, é uma escola que dá uma estrutura, né? A gente viveu um período ali de desmonte do Centro Pedagógico por causa do governo FHC, que cortava verbas de educação. Uhum. Mas, enfim, foi um trabalho muito bem feito ali de estímulo dos alunos à ciência. Eu lembro a gente indo em excursões de dinossauro no Palácio das Artes. É o pequenininho, a gente vendo grutas. Enfim, é um trabalho... Esse trabalho bem feito dos professores resultou que na nossa turma, né, de formandos, a gente tem 2 professoras universitárias, médico, eu e o Rafael somos biólogos, enfim, muita gente parou na pesquisa científica, está trabalhando com ciência e áreas mais, vamos dizer, do pensamento, né? Então foi um trabalho bem realizado dos professores. E sobre os dinossauros, no final das contas, os dinossauros eles acabaram na minha vida, né? Com eu pesquisando corujas, que eu tenho um mestrado em fisiologia e um em ecologia. No de fisiologia eu pesquisei visão de corujas, aí a gente fazendo medição no telencéfalo, né, que é o cérebro de aves, porque aves não têm cérebro, né, elas têm telencéfalo, que o cérebro é um tipo de estrutura que mamíferos têm, aves não. Não, desconhecia essa classificação aí. Aí a gente pesquisava justamente a visão das corujas, porque é uma arquitetura do telencéfalo totalmente diferente da de mamíferos, e aves enxergam muito bem e o telencéfalo delas é pequenininho. Uhum. Né? Mas elas enxergam muito bem. Aí a gente fazia essas medições de neurônios e eu fiquei analisando como é que a coruja integra a movimentação de cabeça e o piscar. Porque corujas, todo mundo... Não sei se todo mundo sabe, né? Mas vocês já devem imaginar que as corujas, elas não mexem os olhos. Os olhos delas são muito grandes. Uhum. Aí tudo é feito de movimentação, pela movimentação da cabeça. Enfim, eu ficava pesquisando esse ramo. E são dinossauros sobreviventes ao grande desastre, né? De 65, 66 milhões de anos atrás. E, enfim, são animais simpáticos, né? Carismáticos. Você gosta dessa... Não é que você gosta, né? A gente não tem que gostar. Mas esse conceito de dinossauro, de ave como dinossauro, na nossa infância não era assim, né? Na nossa infância, ali nos anos 90, os dinossauros eram grandes. Era aquela visão popular do dinossauro paquidérmico, lento, né? Uhum. Que veio dos anos 70, dos anos 80. E aí, a partir dos anos 90, veio essa ideia de que dinossauro era um animal ágil, vivido em grandes bandos e tinha um comportamento muito próximo das aves. E hoje, ainda mais próximo das aves, né? Uhum. Com os dinossauros com penas. E essa classificação de que as aves, elas são dinossauros de um grupo bem especializado de dinossauros, mas elas são dinossauros. Sim. Então, no fim, o desejo daquele menino de estudar dinossauros se completou porque ele foi estudar os dinossauros. Estudando as aves, né? O telencéfalo delas. Pois é. E eu lembro que você comentou uma coisa comigo, uma curiosidade. Afinal, as corujas sonham? Não sei se a gente pode dizer que elas sonham, né? Quando a gente sonha, a gente faz uma coisa que chama movimento rápido dos olhos. Sim. Que enfim, nossos olhos ficam mexendo na órbita ocular, apontando para os cantos. E as corujas, quando dormem, né? Eu fiquei analisando vídeos de corujas, vendo como é que eu estava mexendo a cabeça e tal. Quando a coruja... em alguns momentos eu peguei a coruja, ela fechando o olho e mexendo o bico igual a gente... Igual não, né? Porque quando a gente é cientista, a gente tem que falar, não, isso é igual porque eu medi... mas similar, né? Semelhante ao que chama de movimento rápido dos olhos.
Eu tenho uma colega, a Cíntia, que ela pesquisou isso mais a fundo. Uhum. Aí, olhando como é que é essa relação de acordado dormindo nas aves e tal. Mas, enfim, eu suspeitaria que sonho. Eu acho que sonhar não é uma exclusividade humana, né? Quem tem cachorrinho em casa ou gato já viu eles Tremelicando. tremelicando. Eu acho que as aves também fazem o mesmo, né? Então, isso aí é antigo. Mas faz sentido mesmo. Eu tenho essa impressão, né, que animais que têm visão extremamente desenvolvida, essa questão do conceito do cérebro formando a imagem, quando o cérebro está em stand-by, assim, essa parte do cérebro responsável por formação de imagem, até certo grau ela deve ficar ativa e mesmo que os olhos estejam fechados, o cérebro continua funcionando. Sim. E isso deve formar o que a gente chama de sonho, né? E uma coisa que eu queria saber muito de você, e nesse vida corrida que a gente tem, cara, a gente não, é difícil encontrar às vezes, e a vida leva a gente para vários caminhos assim, mas a gente sabe que a amizade é forte quando a gente reencontra e volta a discutir não só esses assuntos que a gente gosta, mas o saber da vida do outro também, né? Que uma coisa eu nunca te perguntei, mas quando é que você decidiu que você ia ser professor, Marcelo? Não sei se você está lembrado, mas quando eu, no centro pedagógico, adorava apresentar trabalho. Sim. E eu acho que ser professor é uma das poucas profissões que você tem uma relação com outras pessoas, que a gente vive em sociedade, e essa relação eu não quero tirar nada delas, né? Eu quero acrescentar alguma coisa, no caso é o conhecimento. E, enfim, eu não sei quando foi exatamente, mas vamos dizer que dentro dessa configuração social que a gente tem hoje, né, e, enfim, a gente não é filho de milionários, que tipo o Darwin, né? O Darwin foi filho de uma pessoa muito rica e pôde ser naturalista, ficar viajar o mundo tranquilamente, porque, enfim, ele tinha herança para isso. Uhum. Nós, como classe trabalhadora, aí dentro das profissões possíveis para a classe trabalhadora, eu acho que ser professor, como biólogo, é muito legal. Você pensa, não me estranha que grandes cientistas tenham sido professores, tipo Dalton ou Mendeleev, né? O Mendeleev fez a tabela periódica querendo ensinar os alunos. Uhum. Aí o tanto que você trabalha a cabeça para... você fica moendo e remoendo a matéria para você explicar para um aluno como é que funciona tal coisa. É impressionante o tanto que você pensa ali, né? Uhum. Enfim, eu acho que não teve um início, também não vai ter um fim, né? Mas eu gosto de apresentar, desse contato que a gente tem e de pensar, né? É um trabalho que a gente pensa muito, não é um trabalho automático. Entendi. Cada dia... eu já tentei ser veterinário. Pois é, eu lembro que quando nós terminamos o curso de graduação, eu fui ser técnica eletrônica, né? Sim. Porque eu tive a oportunidade de fazer o curso e precisava de dinheiro, né? O pobre que tem que abraçar a oportunidade, talvez não seja por escolha, mas seja por necessidade, eu fui estudar eletrônica. Eu não entrei direto no curso de graduação, que eu terminei. Mas você não, você chegou a fazer um cursinho, mas eu lembro que você entrou para veterinária. Eu estudei no Estadual Central, aí estudando em casa, que eu não tinha dinheiro nem para o cursinho. Pois é. Aí eu passei na UFMG numa época que não tinha cotas, numa época que era muito exclusivista a universidade pública. Infelizmente isso mudou de uns anos para cá. Até o próprio perfil dos alunos, claro que nos cursos de elite isso ainda continua muito complicado, mas a cara geral do aluno da UFMG mudou bastante, né, nesses anos, felizmente. Aí eu fiz vestibular, eu e o Rafael, a gente gosta de bicho, vida, animal doméstico, animal selvagem. Aí na época eu fiz vestibular para veterinária. Eu gostava muito de cuidar dos meus bichinhos, né? Eu fiz para veterinária, mas fazendo o curso de veterinária, aí aquela coisa do cientista fica na sua cabeça. Por exemplo, a gente, na veterinária, tem uma matéria muito completa que chama parasitologia veterinária.
Aí lá a gente estuda 5 espécies de carrapato. Mas só que o jeito que se estuda na veterinária é diferente. Eu ficava pensando, não, de onde é que veio esses bichos, né? Porque parece que só existem 5 carrapatos no planeta. Não, esse bicho deve ser de um grupo maior e tal. Aí a curiosidade me jogou para biologia. Eu fui para biologia, né? Ter aulas de evolução, enfim, conhecer os artrópodes e saber de onde é que os carrapatos vieram. Eu lembro de você comentando assim que você não, durante o curso de veterinário, você não se imaginava sendo dono de pet shop. Você se imaginava fazendo pesquisa mesmo, né? Não que o dono de pet shop não possa fazer pesquisa. Sim, sim. Né? O mercado é amplo e está aberto para todo tipo de profissional. Mas eu sempre imaginei você seguindo mesmo uma carreira acadêmica como professor universitário dentro do curso de pós-graduação. Sim. Eu não te imaginava dando aula no ensino básico, no ensino fundamental. Foi uma surpresa para mim quando você, alguns anos depois, quando você me falou que estava dando aula numa escola pública e tal. E não se arrepende, né, de ter largado o curso de veterinária. Sim, eu não me arrependo de ter virado professor também, que é o que me dá muita estabilidade muita estabilidade não, né? Me dá estabilidade para continuar fazendo pesquisa, inclusive. Enfim, acho que se tiver um resumo da minha carreira acadêmica, eu acho que eu já andei por muitos caminhos na pesquisa, mas eu tento sempre ir atrás daquilo que me incomoda. Eu nunca fui daquele de... Tem muitos alunos que eles simplesmente ganham pesquisas, né? O que seu laboratório faz? Entrei no laboratório aqui que pesquisa, sei lá, larvas de mosquito da dengue. Aí o professor quer desenvolver uma pesquisa sobre procriação do mosquito da dengue em diferentes tipos de água. Aí o aluno ele pega uma pesquisa já pronta, ou melhor, já pensada e desenvolve ela, que também é um super trabalho, né? Inclusive do professor, do aluno, porque a ciência ela é sempre coletiva. Aquela ideia que a gente tem do cientista numa torre, caindo raio e mexendo tubinhos, isso aí é ilusão, né? A ciência ela é extremamente coletiva. Enfim, aí na minha trajetória eu sempre fui atrás de coisas que me incomodavam mais, né? Aí nisso eu fui na fisiologia, pesquisando as aves, aí depois, enfim, sempre gostei muito de antropologia também, eu entrei na pós de antropologia para pesquisar. Essa relação homem-meio ambiente também me incomoda muito. Atualmente no mestrado, eu fiz um mestrado em ecologia, pesquisando essa relação homem-meio ambiente, sustentabilidade, biodiversidade. E agora no doutorado eu estou... duas coisas que eu gosto, eu estou tentando juntar, que é ecologia e a questão da diversidade cultural que tem no país, o histórico da América do Sul. Eu gosto muito de história também. Desse passado nosso que a gente tenta negar, né? Esse passado que apagado da história. Apagado da história, que as pessoas falam como se não existisse. Mas, enfim, aí agora eu estou, assim, né, indo atrás dessas coisas que incomodam e encarando, né? Dentro das perspectivas da pesquisa no Brasil. E dentro do campo do seu interesse de antropologia, você desenvolveu um trabalho de diversidade, análise da biodiversidade em áreas de conservação ambiental sobre domínio indígena. Esse seria um resumo do seu último trabalho, do seu último estudo. Mas aí como que foi essa... Primeiro, como é que você escolheu o assunto? Alguém te apresentou o assunto ou foi ideia sua mesmo? O tema, a escolha do tema. Em 2013, quando eu acabei meu mestrado na fisiologia, eu já estava assim... eu gostava muito de ler Lévi-Strauss, que foi um grande antropólogo. Enfim, textos de antropologia, né? Bruno Latour, essa turma toda, eu achava muito interessante o jeito que essa turma falava da ciência, como a ciência funcionava.
Aí nisso, beleza, eu não vou dar conta de continuar sendo um fisiologista de visão de aves, que eu estava me hiper especializando. A ciência tem essa questão da hiper especialização que é muito, muito complicada. Quando você vai olhar, você virou um especialista de uma parte do telencéfalo da ave. É muita inquietude, assim. Aí nisso eu tentei puxar uma pesquisa na área de antropologia, porém, curso de humanas, né, a gente que é classe trabalhadora, os cursos de humanas, eles contam com menos financiamentos, menos bolsas e tudo mais. Aí eu estava sem bolsa, peguei uma transição de governo que foi muito complicado, com muitos cortes na educação, e nessa chegou um ponto que a dívida bateu lá no você vai precisar trabalhar muito para pagar isso. Eu já tinha 2 filhos na época. Aí beleza, vou ter que mudar de rota, vamos recomeçar. Aí eu fui para ecologia e colando com as coisas que eu aprendi na antropologia. Aí na antropologia você vê muitos textos, a gente fala qualitativos, que falam, a terra indígena tem muita biodiversidade. Mas como bióloga, a gente sabe que biodiversidade, a gente não chega num lugar e fala, aqui tem biodiversidade, né? Biodiversidade é mais do que você vê uma floresta, né? Pode ser que a floresta inteira tenha só 2 espécies de árvore. Aí você acha, não, que biodiversidade. Na verdade, é uma plantação de eucalipto, né? Desertos verdes, como você o pessoal fala. Estou na natureza, que é um monte de árvore, não é assim. E nesses trabalhos dos antropólogos, eles falando, os indígenas têm muito conhecimento da biodiversidade, aqui a gente conta muitas espécies de árvores e tudo mais, e não tinha nada matemático, pragmático para falar, terras indígenas realmente, não que exista a ciência dê uma realidade, né? Mas dentro da realidade que a ciência trabalha, não tinha nada falar só, as terras indígenas têm uma grande biodiversidade. Aí nisso, um colega meu da biologia tinha acabado de virar professor do ICB, o Danilo Neves, lá da Universidade de Goiás. Ele foi fazer pós na UFMG, fez no Arizona. Ele era da antropologia? Não, ele era ecólogo. Sim. Aí ele trabalha com macroecologia, medindo índices de biodiversidade. Aí eu fui conversar com ele para ele ser meu orientador, e trocando ideias com ele, ele falou, Marcelo, tem uns dados aqui, né? Eu falo, Danilo, fala de biodiversidade em terra indígena, mas não tem dados, sabe? Não tem número de espécies, não tem comparação, não tem modelo nulo, que é uma coisa que a gente trabalha na ecologia. Aí ele fala, tem uns dados aqui, ele trabalhando com diversidade filogenética, que é um tipo de cálculo de biodiversidade que você olha quantos milhões de anos as espécies convergiram, né? É um índice preciso, principalmente quando você não coleta muitas espécies. Aí nisso eu juntei as 2 coisas e a gente foi medir qual que era a diversidade de árvores, que é um trabalho do professor Ari Oliveira, também já aposentado da biologia. Assim, perceba, tudo é coletivo na ciência, você não está lá trabalhando sozinho, sabe? E nessa a gente achou um resultado que está ainda para ser publicado, mas que é muito interessante, que mostrou que a biodiversidade nas terras indígenas ela é maior do que a biodiversidade, ou melhor, o que a gente fez? A gente fez uma simulação, se eu transformar a terra indígena, se eu destruir metade das espécies que tem na terra indígena, qual que é a perda de biodiversidade que eu tenho? E se eu fizer isso aleatoriamente, com o mesmo número de gêneros que eu encontro lá, se eu tirar metade, qual que é a perda? E a gente descobriu que o dano à biodiversidade nas terras indígenas é muito maior do que eu espero ao acaso. E se eu faço a mesma coisa numa área de uso restrito, né? Nos parques nacionais, áreas de uso sustentável, acaba que a biodiversidade dentro dessas áreas não é tão bem preservada ou não é tão completa do que é nas terras indígenas.
Mas esse trabalho você fez a nível nacional, com terras indígenas de todo o território, ou você especificou mais, por exemplo, dentro da Amazônia, onde você tem, me Não, parece, ter uma quantidade maior de áreas indígenas? a gente fez na América do Sul, a gente fala América Neotropical, né? É a parte que não tem geada nas Américas, né? Isso inclui Colômbia, Peru, Equador, todas as regiões que têm terras indígenas demarcadas. Se eu não me engano, eu acho que o Chile e a Argentina eu acho que tem, mas nem todos os países têm essa definição de áreas indígenas. E a gente analisou nessas regiões. Aí, duas conclusões que a gente tirou, né? Uma, que as terras indígenas são muito importantes para proteger a biodiversidade, e mesmo se eu separasse os ambientes, por exemplo, o ambiente amazônico, as áreas indígenas são enormes, protegem muito a biodiversidade. Agora, no Cerrado, e que as terras indígenas são menores, porque são essa área mais, enfim, áreas mais urbanizadas e tudo mais, tipo aqui em Minas Gerais, que as terras indígenas não são tão grandes quanto melhor. Que a gente fala de tamanho, mas enfim, né? São terras pequenas e elas também preservam muito a biodiversidade. Em Minas Gerais, a gente ainda tem algumas áreas indígenas Tem. no Cerrado. Eu sei que para o leste de Minas, por exemplo, você tem o povo Krenak, Sim. que ali, mas ali já é um bioma de Mata Atlântica, né? Que você está ali do lado do Rio Doce e tal. Mas eu desconheço, e eu acho que grande parte da população também, dos ouvintes, desconhecem a existência de áreas indígenas do oeste do estado, eu sei que no norte também tem alguns parques também. Eu trabalhei com bancos de dados, né, que me dava diversas terras indígenas, né? Aí, por exemplo, no Cerrado, eu acho que ele chegava a pegar... agora eu estou na dúvida se o Xingu, se eles consideram o Xingu como cerrado ou área úmida. Porque está justamente na área de transição. Mas o X da questão aí é que essa área de transição que tem entre Cerrado e Mata Atlântica e Amazônia. Sabe o arco do desmatamento? Sim. Onde é a questão de citrulina? Lá é justamente uma das áreas que eu tenho maior biodiversidade. E no caso da minha pesquisa, né, é importante lembrar, eu trabalhei com plantas lenhosas, a biodiversidade de árvores, que é o grupo basal das cadeias tróficas da vida na Terra, né? O pessoal a turminha da fotossíntese, né, que faz fotossíntese e sustenta todas as outras cadeias. E quanto maior a biodiversidade de árvores, os outros grupos, né, tem pesquisa sobre isso, mostra que os outros grupos também vão ter uma grande biodiversidade. Então, o seu parâmetro de biodiversidade era com vegetação? Vegetação de árvores. Imaginei. Árvores lenhosas. Um trabalho muito importante, né, do professor Ari Oliveira, que ele juntou dados de coletas de várias pesquisas num banco de dados. Ele separava círculos de 4 quilômetros e olhava, claro, quando ficava na fronteira de um bioma, ele cortava a fronteira do bioma. Ele fazia esses círculos de 4 quilômetros e olhava quantas espécies tinham ali e quais espécies tinham. Aí, vamos supor, você vai fazer um trabalho lá no Pantanal. Aí você coletou, colocou na planilha? Na planilha e tal, e guardou esses dados. Aí o professor Ari juntou esses dados. O Danilo está continuando com isso. E, enfim, é uma quantidade de dados assim, muito sólida e muito bem pensada. Eu não sei exatamente que ano ele pensou em fazer isso, né? Esse professor Ari já está aposentado, acho que tem uns 5 anos. Então, supor, quando os computadores engatinhavam, ele já estava... Ele colocava dado ainda, guardava dado em disquete, né? Enfim. E ele era um professor da ecologia da UFMG? Eu acho que ele era da botânica. Entendi. O José Eugênio, que eu também conheço e que, inclusive, conheci através de você, você conhece também dessa mesma época de... Você conhece o José Eugênio da onde? Para quem não conhece, o José Eugênio é um professor da UFMG também, ele é professor da ecologia, né? E eu e o Marcelo, inclusive, tivemos a oportunidade de trabalhar com ele
coletando dados que eu usei para ser o meu TCC, o meu trabalho de formação durante minha graduação. E ele trabalha também com ecologia, mas ecologia de campo rupestre, né? Acho que é isso mesmo, o foco dele é ecologia de campo rupestre. O Zé Eugênio, ele, quando eu estava na antropologia, eu estava pesquisando como é que a ciência se desenvolve. E estava analisando os pesquisadores, né, em ecologia. Aí eu fiz um quadro de quem pesquisa com quem, né, quem encaixa com quem. Aí, tipo, o Zé Eugênio faz trabalhos com a Dodora, faz trabalhos, sei lá, com a Cláudia, enfim. Aí eu fiz isso com todos os professores da ecologia. O Zé Eugênio, ele estava mais ao centro, assim, ele era meio espinha dorsal ali. O Zé Eugênio, eu conheci ele na graduação em biologia. É uma das pessoas que me fez seguir essa área de ecologia, né? E as aulas do Zé Eugênio, tinha gente que dormia, mas eram excelentes. E tinha gente que dormia porque, infelizmente, tem muitas pessoas que acham que biologia não precisa de matemática. E, Sempre foi uma grande dificuldade minha, e, trabalhar com estatística. Sim. Mas só que a base de qualquer trabalho científico é matemática. E o Zé Eugênio, ele numa aula, ele usava um gráfico só. Aí você ficava analisando aquele gráfico, não pensa que é monótono, tá? É super legal. Porque, sabe quando acende a luzinha na cabeça? Ah, agora eu entendi, né? O Zé Eugênio, ele dava aulas usando poucas figuras, mas a partir dessa decupagem dessa figura, desse gráfico, você entendia como é que funcionavam as cadeias tróficas da África, como é que cangurus oscilam a população ao longo do tempo. E o Zé Eugênio, ele trabalha com ecologia de populações e ele fez um trabalho com as sempre-vivas lá da Serra do Cipó. Sim. Durante a graduação. Eu tive a oportunidade de ler o doutorado dele, a publicação do doutorado dele, nos anos 90 ainda, feito em máquina de datilografar. Chique demais, né? E, curiosamente, o melhor do trabalho dele, o mais curioso do trabalho dele é o agradecimento que ele faz ao Fernando Henrique Cardoso pelo desmonte, como ele mesmo diz, pelo desmonte do sistema educacional superior brasileiro. Eu e o Rafael, a gente estudou no Centro Pedagógico, que era uma escola federal. Enquanto o Zé Eugênio estava com extrema dificuldade no doutorado dele, eu e o Rafael, a gente ainda estávamos na graduação, e a escola passando por muitas dificuldades também de corte de verba. Eu lembro que chegou 94, 95 ali, a gente não tinha mais excursão na escola, não. Pois é. Era terrível, né? Isso mostra também essa dificuldade que a gente tem de ser cientista até hoje, é por causa disso. Dependendo do governo, eles cortam as verbas de pesquisa e você abandona doutorado, você não tem onde se colocar no mercado, né? Até hoje, eu costumo... Você encontra parente não tem noção do que é ciência, do que é pesquisa. Aí fala, você já é professor universitário, Marcelo? Eu paro para pensar assim, é mais fácil... primeiro que o salário de professor universitário não é essa maravilha, né? Mas é mais fácil você sentar no popular, sentar a bunda na cadeira, estudar igual doido, passar em medicina, formar em medicina e conseguir o mesmo salário do professor universitário, do que você virar um professor universitário, que é muito concorrido. Uhum. E quando você olha o currículo das pessoas, é difícil para filho de rico, né? Imagina para a gente. Enfim, essas dificuldades que a gente tem no dia a dia, e a ciência brasileira precisa de carreiras mais estruturadas, ter mais institutos de pesquisa, porque a nossa área de ecologia, a minha área de ecologia no caso, né, é um país milionário em biodiversidade, mas só que
nem concurso público para fiscal é difícil ter. Né? A gente tem uns parques nacionais aí que tem, 4, 5 funcionários. Teve uma época que um colega meu, ele estava sozinho num parque, né? Era o parque no caso era o Perilo, né? O parque do Perilo, né? Estava sozinho lá. O Perilo foi colega seu de graduação? Ele foi. Ele é bem ativo nas redes sociais, ele tem um canal, eu esqueci o nome do projeto O pessoal do dele. Bocaina, né? Bocaina, isso. Essa turma aí eu conheci toda na graduação. São naturalistas do século XXI, como eles se definem, né? Aí como eu sempre gostei de ser humano, né? Mais da antropologia, como biólogo, a minha linha é mais justamente falar que essa ideia de natural ela não existe, né? Até a Amazônia ela precisou de povos indígenas para tudo que você olha tem a mãozinha humana, o pezinho humano, a gente levando uma planta daqui, cortando ali, tacando fogo, manejando os ecossistemas e tudo mais, né? Aí minha área acabou indo para outro caminho, né? Entendi. No atual momento, então, você vai iniciar um doutorado ou você está no doutorado? Porque você terminou, você fez o mestrado em ecologia, depois você fez o mestrado, esse trabalho que você fez com a área com biodiversidade foi um trabalho de mestrado. Sim. E agora você vai iniciar um outro trabalho com doutorado, né? Agora eu comecei meu doutorado. Aí no doutorado agora eu vou pegar dados de distribuição de espécies de plantas na América do Sul. E no caso eu vou pegar as plantas que têm registro de uso por populações humanas. E cruzar esses dados com dados de diversidade cultural, diversidade linguística dos grupos indígenas aqui da América do Sul. Porque o passado da América do Sul ele é sensacional e aí como os indígenas daqui não fizeram templos de pedra, porque nem tinha pedra na Amazônia para você fazer templos gigantes de pedra, agora eles estão descobrindo esses registros no solo feito com areia, né? com terra, no caso. Né? E como o nosso passado colonial fez questão, né? O nosso projeto civilizatório brasileiro é apagar que aqui teve indígena e continua até hoje, né? Nessas constantes negligências que tem, a gente viu os Yanomamis agora, isso é constante desde sempre. A gente nega esse passado, tem tanta coisa sensacional aqui, por exemplo, os povos tupi, os tupi-guarani aqui da costa brasileira, essa turma surgiu lá na Bolívia, né, naqueles altiplanos bolivianos, a origem do grupo. E o pessoal está querendo saber a migração que eles fizeram ao longo aí de 2.000, 3.000 anos. Desceram o Rio Madeira, pegaram a costa, desceram o outro grupo, o Paraguai, pegaram ali o sul do país. E não tem trabalhos que mostrem a influência disso no meio ambiente. Aí vamos supor, será que alguma planta amazônica nessa migração que os tupi fizeram, veio parar aqui na costa? Né? Como é que foi esse fluxo de plantas? Ou os tupis, fazendo essa migração, eles foram, ao longo dos milênios, né, dos séculos, eles foram utilizando só as plantas que tinham ali no ambiente. Né? E assim, tem muita lacuna de conhecimento. Tem um pessoal estrangeiro que acredita que os indígenas aqui, eles... a colocação deles é como se o contingente populacional era enorme, aí vieram os europeus, os indígenas morreram de doenças, né? Não foi... Eles esquecem que essa ação eu não sei se genocídio é a palavra certa, essa depopulação indígena, né? Eles esquecem que isso foi deliberado também. Aqui teve bandeirante caçando indígena. As pessoas no início do século XX, eles colocavam roupa com varíola em estrada para matar indígena. Sério? Tipo, não sei o que, vão limpar o terreno. Aí, o limpar o terreno... limpar o terreno era matar indígena, para tomar terra.
enfim, esse passado era esquecido e isso me lembrou, ou vendo televisão aí, 2 anos atrás, um apresentador de um canal grande de Minas Gerais falou assim, essa cidade tem 150 anos, antes aqui não tinha nada, era só mato e índio. Como se o índio não fosse nada. Como se o índio não fosse nada, os indígenas, né, a gente usa que indígena é aquele que vem da terra, né? Mas enfim, eu estou como biólogo, eu estou tentando pegar os efeitos, né? Que as plantas que os indígenas utilizaram, elas parecem que estão muito mais distribuídas do que as plantas que eles não usaram, mas não tem nenhum dado para a América do Sul que mostre isso. Eu estou aí na árdua tarefa de aprender a filtrar esses dados, aprender a mexer com o programa estatístico e, enfim, vida de cientista, né? Até fica meio zureta de ficar... Vida de cientista. Ficar zureta faz parte do vida de cientista. A gente tem que estudar muito, né? O triste de ser cientista, assim, você acaba de ler um artigo super legal e você descobre que tem outros 3 que você tem que ler. Às vezes não só contradiz o outro, quanto... Às vezes um complementa o outro, às vezes um contradiz o outro. Mas voltando aqui, Marcelo, você estava terminando aqui falando do... Explicando um pouquinho da pesquisa de doutorado, né? Enfim, a América do Sul tem um passado incrível, né? A gente tem não só uma das maiores biodiversidades do mundo, né? Mas a diversidade cultural aqui também é gigantesca, mais de 250 grupos indígenas atuais. São grupos importantes que ajudam a conservar a biodiversidade no longo prazo. Assim, quem estiver vendo ou ouvindo, né? É só ir no Google, vai qualquer região ao norte ali de Mato Grosso, Goiás, vai olhando a imagem de satélite, onde você vê árvore, né? Área de mata, você vai olhar que aquilo é uma área indígena. Bem... Quando você olha no próprio Google Maps mesmo, isso é bem... É até chocante para mim, quando você vê essas grandes manchas verdes de mata e você vê que o que delimita aquilo ali é justamente o traçado de onde começa uma terra de indígena, uma terra indígena e onde termina uma terra privada do agronegócio, né? Só complementando, né? Tem trabalhos que mostram que as terras indígenas elas estão em áreas muito mais críticas do que as áreas de proteção permanente, né? As áreas, a gente fala aí o CN1, 1, 2, 3 e 4, ou seja, elas têm muito mais desafios e conseguem manter ali a área preservada. A grande maioria dos dados que tem sobre isso usando imagem de satélite falando, a quantidade de queimada que tem na terra indígena é menor, né? A quantidade de desmatamento é um pouco maior, um pouco menor. Mas dado de biodiversidade mesmo, esse trabalho que eu fiz no mestrado, de numérico, assim, tem a perda de biodiversidade caso a terra indígena vire plantação de soja, que era uma das bandeiras, né, do governo anterior, né, de os indígenas poderem arrendar a terra e tudo mais, fomentando isso, o garimpo chega lá e arrebenta. Se fizer isso, o dano à biodiversidade é maior do que se eu fizer a mesma coisa no Parque Nacional da Serra do Cipó ou lá na Tijuca, né? O dano para a biodiversidade é maior. O seu trabalho, você publicou ele? Você já tem artigos publicados com esses dados? O do mestrado, o artigo está escrito, né? A gente só está arrumando figuras e tudo mais, está faltando eu encontrar com o meu orientador, a gente sentar e fechar os últimos detalhes. Eu publiquei um artigo que, assim, existem pesquisadores que culpam a destruição da biodiversidade. Até hoje, a culpa, segundo eles, é porque tem muita gente no mundo, né? A Alice Hughes, né? Ou Hughes, não sei como é que pronuncia,
juntou um grupo que eu fiz parte, que a gente mostrou, ó, diminuir a população, ok, tá? Pode ajudar a preservar a biodiversidade, mas só que o maior desafio são as taxas de consumo que tem. Porque isso é uma espécie de terceirização, né? Imagina, você é de um país de primeiro mundo, sua taxa de crescimento populacional é baixa, a população é educada, tem mais igualdade em homens e mulheres e tudo mais. Estamos preservando a biodiversidade. Mas só que são os mesmos países que têm a pegada ecológica, que é um índice super importante, muito acima. Acho que para sustentar o americano são necessários 5 planetas Terra. E a gente só tem um planeta Terra. E muita gente com essa teoria neomalthusiana de falar, não, a culpa é das pessoas e tudo mais. As terras indígenas, por exemplo, mostram que você pode ter um contingente populacional bom numa área, isso inclusive nas áreas pequenas aqui da região sudeste e sul, e essas áreas terem, enfim, índices significativos de biodiversidade e taxas de desmatamento baixo. Entendi. Mas, enfim, não está publicado ainda não, espero que seja publicado em breve, né? Eu estava trabalhando isso hoje, inclusive. No momento que a gente grava esse vídeo aqui, para quem futuramente voltar a esse vídeo e assistir, nós vivemos um momento em que o discurso indígena está muito forte. Né? Houve uma troca de governo e as informações que chegam até a gente, que chegam ao público sobre o ocorrido nas terras Yanomamis é muito chocante. Você deve acompanhar melhor do que eu o que está acontecendo, mas apesar de que é divulgado que é um problema crônico que acontece em áreas de conflito, onde a população indígena sofre com doença, malária, fome, desnutrição e invasão de suas terras por garimpo, a sensação que a gente tem não é a sensação, né? A grande verdade é que o governo federal estava dando muito menos assistência técnica do que nos últimos anos. Sim. Como é que você vê isso aí? Como é que essas notícias chegaram para você, justamente você que trabalhou com esse tema? Primeiro, eu recomendo todo mundo ler o livro do Davi Kopenawa, né, A Queda do Céu, que ele é justamente Yanomami, e ele do relato dele, você vê a mortandade dos Yanomami, você vê que é um grupo enorme e tudo mais, ele como um xamã Yanomami, você percebe que esse descaso atual do governo, né, do governo passado, ele não, tem sua gravidade, enorme gravidade, mas não é novidade não, né? O Brasil tem uma política antiga de eliminação dos povos indígenas aqui. Aí o Davi Kopenawa, ele narra inúmeros fatos. Você lê algumas coisas de garimpeiros, com os Yanomamis, coisas de 20, 30, 40 anos atrás, é terrível, né? Imagino que ele narre as torturas e ele chega a narrar Nossa, tem uns casos assim, tem um caso de um grupo de garimpeiros que, para se vingar de invadir a terra indígena, eu não estou lembrado exatamente o estopim, não, mas disputa entre garimpeiros e indígenas, aí os homens da tribo saíram e só estavam as mulheres e as crianças. Os garimpeiros mataram as mulheres e as crianças, né? Coisas fortíssimas. Tem o livro também da Manuela Carneiro da Cunha, né, que é História dos Índios do Brasil. Tem relatos lá do que eles fizeram com os índios Mura, que assim, a gente acha que tortura de campo de concentração nazista fichinha perto. Fichinha. Eles matavam indígenas na telha de zinco, né? Eles faziam isso com escravos também. Colocava telha de zinco e deixava o sol torrar a pessoa. Enfim, o atual é terrível,
E o antigo era terrível também, né? E os povos indígenas, eles mostram justamente essa resistência que eles têm, essa força que eles têm, de a revelia disso estarem aí, estarem aí nos dias atuais. É o Ailton Krenak que fala que não sei, agora eu posso falar besteira, né? Mas não sei se é o Ailton Krenak que escreveu isso. Mas os povos indígenas, eles vão continuar aí, independente não diria da nossa vontade, né? Enfim, é uma história de sobrevivência, né, nesse território brasileiro. Eles buscam de mecanismos internacionais e tudo mais para conseguir superar isso. E como governo nacional, o governo brasileiro tem que dar mais importância, escutar mais, porque o governo mudou, vai ficar uma maravilha. Provavelmente não vai. Você tem que investir nisso para melhorar. Governos anteriores, por exemplo, fizeram a usina de Belo Monte lá, que também foi terrível para os povos indígenas. Então, a história é difícil, pesada e que requer muita luta, né? Muita ação ativa. Eu não sou especialista nessa área, né? Eu pego mais essa luta indígena pelas margens, né? Porque chega para mim, posso até estar falando algumas besteiras aqui, mas enfim, é uma história muito de resistência e luta, né? Não é coisa simples, não. Eu estou até pensando em escrever um trabalho agora, juntar com os meus colegas antropólogos, esse pessoal da Alice Hughes, que a gente escreveu o artigo agora, porque na literatura internacional, que nem eu já comentei aqui rapidamente, eles colocam que o extermínio dos indígenas na América do Sul foi meio ao acaso, né? Os europeus, devido à agricultura e à resistência que eles teriam, eles meio que sem querer mataram os indígenas, né? De varíola, de febre amarela e tudo mais. No ensino médio, o que passa pra gente é que o que matou foi a cruz, a doença e a guerra, né? Mas só que por detrás disso existe uma política para extermínio dos povos indígenas aqui. A Bolívia também tem povo indígena, e lá indígenas são 70% da população. Por que aqui é 1%? Né? A Argentina também é uma população indígena muito pouco conhecida internacionalmente. Ou seja, independente... os indígenas, eles têm o X da questão é o seguinte, os indígenas, eles... tem uma certa fraqueza imunológica, as epidemias europeias? Sim, tem. Mas só que o europeu usou deste fato biológico para limpar os indígenas daqui. Isso teve uma política. Os europeus, né, os colonizadores, caçavam indígena e eles colocavam eles em condições de trabalho que os indígenas morriam rapidamente. Então, a primeira tentativa de escravidão no Brasil foi com a escravidão de indígena. E no norte do país ela nunca deixou de existir. Isso aí que é tinha até fazendas de padres que criavam indígenas para a escravidão. Era uma limpeza ali. Né? Aí os indígenas da região amazônica, por exemplo, eles começaram a ir para áreas de difícil acesso, tipo depois de cachoeiras, onde eles não conseguiam navegar. Enfim, o Brasil não é para amadores, né? Alan, até o momento, alguma pergunta, alguma dúvida? Tá se segurando aí, né? Eu sei que não é bem nesse segmento que vocês estão discutindo assim, mas eu queria saber a grande influência de biodiversidade que as abelhas e os corais têm. O que explica a biodiversidade de abelhas e de corais? Qual a falta, o que causaria a falta delas para o mundo, assim, no geral? Tipo, se acabasse a biodiversidade de abelhas, né? Angiospermas é o que manda no mundo, né? Que são as plantas com flores. Plantas com flores precisam de insetos para... A grande maioria, né? São insetos. Alguns morcegos e tudo mais. E um grande grupo de polinizador nesse meio são as abelhas. A gente tem uma diversidade de abelhas gigante. Né? Tem gente que acha que preservar as abelhas é pegar aquela apis mellifera e preservar aquela abelha.
Isso é proporcional em pensar que preservar as aves é salvar as galinhas. Né? E tem, enfim, o grupo de abelhas deve ser mais diverso do que o grupo de aves, que é um grupo bem estudado. Mas os especialistas em abelhas, que ciências, além de coletivo, né, aquela hiperespecialização, tem muita coisa que a gente não sabe no detalhe. Enfim, se acabar com a abelha, acho que a gente fica sem comida, né? A humanidade toda só vai sofrer de fome, porque as abelhas são importantíssimas para a produção de alimento humano. Se você acaba com as abelhas, lembrando que as nossas monoculturas dependem de polinizadores para a produção de comida. Seríamos seriamente impactados, né? Para sobrevivermos, teríamos que desenvolver técnicas e metodologias para substituí-las, o que encareceria. Então, não só faltaria alimento no mundo, quanto o alimento seria muito mais caro. Não, o pessoal, vendo, você abre uma revista lá, cientistas estão pesquisando um drone, um microdrone polinizador. Aí você pensa, pô, já existe um bicho na natureza que faz isso de graça, com a tecnologia incrível. O cérebro de um inseto é muito mais avançado do que os computadores atuais. O bicho já faz isso automático. Para que você está pesquisando drone? Você devia pesquisar um jeito de, enfim, não matar, os inseticidas não matarem essas espécies úteis, né? Uhum. Ou agricultura sem inseticida. Enfim, loucuras. O homem, ele acha que a tecnologia vai salvar tudo. Uhum. No futuro, os carros vão voar. Eu escuto, isso aí é desde 1910. Todo mundo que está ouvindo isso vai morrer e não vai ter carro voador andando. Tá? Não importa que o planeta esteja super populoso, a gente vai sair da Terra e colonizar outros planetas, vai resolver o... Vai resolver. E, enfim, a Terra ainda tem muita história pela frente. Eu acho que o mais provável, do jeito que a gente está levando, a gente vai ter um gargalo populacional em algum momento. A gente vai detonar a biodiversidade e continuando acreditando que no futuro haverá uma tecnologia que não vai. E depois disso, aí a gente vai ver como é que o planeta viverá os seus próximos 500 milhões de anos. Né? Você acredita que a humanidade ainda dura mais 200 anos? Eu acredito. Isso aí com certeza. Eu acho que é comum... A gente não se mata por guerra biológica, ou guerra química, ou guerra nuclear antes disso, não. É comum da humanidade achar que a geração dela é a última. Acho que a gente é só mais uma geração. Eu acho que o privilégio da nossa geração é justamente a gente estar vivendo uma transição tecnológica, tipo que foi o início da agricultura. O pessoal da terceira geração da agricultura é a gente é a terceira geração da Revolução Industrial, terceira, quarta. A gente está vendo um momento novo, mas para frente vai ter muita coisa e nós teremos o privilégio, assim como as outras espécies tiveram, né, de sermos esquecidos, né? Que isso faz parte aí do nosso... Do ciclo do planeta, né? Do ciclo do planeta. Os Homo erectus viveram, acho que, quantos milhões? 2 milhões de anos? Uma coisa assim. Foi a espécie de hominídeo que mais viveu na Terra. Mais viveu. Eu não sei se a gente vai ter essa data no calendário, né? 2 milhões depois de Cristo, né? A gente não sabe como é que vai estar a cultura humana, né? Até lá. Mas, enfim, eu sou otimista com o nosso futuro. Agora, que ele existirá, mas não sei se será um futuro bom. Né? Eu não sou tão otimista igual você, não. Eu acho que a gente está fadado aí a não chegar ao ano 3000. Mas aí o que você falou anterior, a nossa espécie é muito boa de reproduzir. Né? Aí a gente vai reproduzindo. Seja lá, vai sobrar alguém no fim da história. Né? Entendi. Respondido então, Alan. A gente não fala dos corais, mas coral também é isso, é base de... tem os corais também, né? É base dos ecossistemas aquáticos, ali sustenta a biodiversidade de peixes e tudo mais. Aí se acabar os corais, enfim, inúmeras cadeias alimentares aí vão desmoronar. É disso.
Você é pessimista ou você é otimista a respeito da humanidade? Olha, atualmente está deixando a desejar, mas ainda estou naquele pessimismo que ainda vamos viver bastante tempo. Quer dizer, você está no otimismo, né? De que a gente vai viver bastante tempo ainda. Até, como diz o Elon Musk, a gente desenvolver um robô e conseguir transmitir a nossa. Que é outra coisa que eu acho que não vai acontecer. Como estudante alguém que estudou antropologia e tal, tem o Lévi-Strauss é justamente um estruturalista. Se a gente olha a estrutura do discurso desses milionários e tudo mais, é uma nova versão do velho A Vida Eterna e o Paraíso. Se você olha tinha na Netflix, há um tempo atrás, um documentário falando do futuro, de uma espécie hipotética e tal. É a reescrita do paraíso. Né? E vendo os povos indígenas, como é que eles falam, o pessoal lê o livro do Davi Copenau, como é que o Davi Copenau imagina os outros mundos deles, a questão de humana, os indígenas acham que acham não, né? Acreditam. Pois é, aí a gente fica nessa questão de crer. A verdade é que a nossa caixa torácica para os Yanomamis é como se fosse uma oca que abriga os espíritos. Aí quando eles entram em transe, eles veem esses espíritos caminhando, tem assim super para lá da psicodelia. Enfim, que é bem diferente. Aí você pega um Elon Musk falando, nós vamos para o espaço, não sei o quê. É a releitura do mito hebraico lá, do paraíso e tal, né? E o mundo Vamos viver para sempre. Né? Vamos viver para sempre e tal. A gente não vai viver para sempre, né? Vamos desapegar nisso e deixar, na verdade, um futuro melhor para quem vier depois da gente. Que vai vir muita gente, né? Depois. O computador você trouxe aí para fazer uma colinha? Tem que alguma coisa para mostrar para nós aí? Tem muito nome que a gente vai pesquisando, que ciências é coletivo, né? Por exemplo, meu trabalho de mestrado só ocorreu porque o Danilo Neves já pesquisava, que é meu orientador. Apesar de eu ter essa vontade de pesquisar a importância dos povos indígenas, né, o trabalho do Danilo e do Ari Oliveira, que me ajudaram. Aí sempre tem... Eu fico com medo de esquecer o nome de todo mundo, mas talvez tenha algum gráfico aqui que mostra, não sei se é exatamente nesse, que aqui eu estou sem internet, se eu cheguei a colocar figura, mas são tabelas e gráficos. O arquivo você consegue... Está disponível esse negócio aí? Que você quer mostrar? O que você quer me mostrar? Deixa eu ver. Aqui eu tenho que abrir, na verdade. Não, você consegue mandar para o Alan replica aqui na televisão e a gente consegue ver. Que eu estou sem internet. Aí... Não, pega a internet aí do coletivo aí. Olha aí. Acessa aí. A famosa senha do Wi-Fi. Preciosa senha do Wi-Fi. Deixa eu digitar para cima daí. Clica aí. Ele vai conectar aqui, aí o Alan pega aí. Tá gravando mesmo? A gente dá um corte aqui, né, Alan? As imagens são vistas em alta definição. Então, esse aí é no meu trabalho que eu desenvolvi no laboratório durante o mestrado. Aí tem as terras indígenas em vermelho, as áreas de uso restrito em verde e as de uso sustentável em azul. Né? Aí cada bolinha dessa, o triângulo, é um dos sítios que tem nesse banco de dados do professor Hari, né, que ele desenvolveu, que tem as árvores da região neotropical, o Neotrop Tree. Tá. O que determina, o que caracteriza a área de uso restrito? Uso restrito tem várias categorias de área de uso restrito, mas vamos dizer, o principal dela tem área de uso restrito que você não pode nem pesquisar. Tem áreas de uso restrito que você pode desenvolver pesquisa. Mas o principal é que não pode haver atividades produtivas, né, de qualquer espécie dentro delas. Aí,
vamos dizer, a presença humana ali é passageira. Os humanos passam ali, podem visitar, podem pesquisar, mas não podem viver ali, plantar ali. Por tudo exemplo, aquelas... Angra dos Reis, por exemplo. Não, Angra dos Reis é até uma área de proteção ambiental, por exemplo, mas... aqui perto de BH, Serra do Cipó, né, é um parque nacional. Sim. Você pode ir lá como turismo, pode fazer trilha, pode nadar na cachoeira, mas você não pode morar no parque, você não pode ter um cavalinho lá. Então lá é uma área de uso restrito. Lá é um parque nacional, uma área de uso restrito. A de uso sustentável você pode desenvolver práticas produtivas, mas regulamentadas, você tem que passar por um estudo e tudo mais. Há um exemplo de onde é que surgiu isso, né, que foi o projeto Mamirauá, que tem manejo do peixe pirarucu lá. Enfim, começou por causa das lagoas temporárias e o manejo do pirarucu. Entendi. E terra indígena é a terra que os indígenas têm o controle, né? Eles que fazem o manejo. Aí percebam que elas são maiores na região norte do país, mas tem também ali na região sul, ali no Paraná, Santa Catarina, ali em Mato Grosso do Sul, tem terras indígenas. Elas são menores em extensão, mas aí no meu trabalho eu vi que no Nordeste também, em Minas Gerais você vê pequenininha, 2 áreas ali que você perguntou no início. Né? Tem 2 áreas pequenininhas ali em Minas Gerais. Não sei os nomes de cor. Antropólogos irão certamente puxar minha orelha por isso. Não, pela mancha ali, pela localização, dá para ver, por exemplo, o Parque do Rio Doce. Tá ali no leste, quase divisa com... Quase divisa não, tá um pouco longe, né? Mas próximo pro lado da divisa do Espírito Santo, Sim. você tem o Parque Nacional do Rio Doce. Agora eu fico na dúvida se o do Rio Doce ele é um nacional ou ele é estadual. Acho que ele é nacional. Não, o Rio Doce acho que é estadual. Estadual? Estadual. Aí Aí vai ter uma imagem seguinte que vai mostrar isso com zoom. Né? Vamos ver se é... Não, isso é outra coisa. Não tem. Enfim, isso aí são as... Não é anterior, não? Não, acho que era uma que parecia dobrada, mas não é a dobrada. Eu passei as instruções errado. Mas esse mapa aí é um mapa produzido no sua... no mestrado. No seu mestrado. Aí, atualmente no doutorado, eu estou aprendendo, que isso aí foi meu orientador, o Danilo, que vamos dizer, o mestre, né, o orientador em filtrar esses dados. Agora no doutorado eu estou aprendendo a fazer isso por conta própria. Trabalhar aí, enfim, me virar no banco de dados. Isso aí é um exemplo da diversidade filogenética. Imagina essas espécies. O que é a diversidade filogenética que a gente estudou? É uma maneira de calcular a biodiversidade. Calcular a biodiversidade é uma coisa dificílima, porque não dá para a gente saber quantas espécies tem. A menos que eu colete todas, e coletar todas é impossível, porque tem muita espécie. Né? Eu ia precisar de infinitos biólogos para fazer isso. Especialistas na área. Aí na diversidade filogenética, eles usam um banco de dados para saber quando que esses grupos de plantas surgiram, e a partir daí, por exemplo, 2 grupos de plantas eles têm uma divergência de 5 milhões de anos. Aí 5 milhões de anos de diversidade filogenética. Aí, com outro grupo, a diferença é de 10. Aí a área já tem 15 milhões de anos de diferença de diversidade. Isso é um bom estimador para você saber a diversidade real da área. FAIT, FAITH, que fez isso. Teve essa ideia em 1992. Né? Isso aí é uma ideia de 30 anos. Né? De 31 anos, e o cara já estava pensando nisso, e hoje a gente usa a diversidade filogenética para um método de acessar a biodiversidade. O que seria a biodiversidade real, né, da área. Tem mais alguma imagem aí? Mostra aí para nós do trabalho do Marcelo. Aí, esse aí já são os dados. Os né? blockspots. Isso. Se a gente tirasse metade das espécies de árvores das áreas que a gente estudou, terras indígenas, que é o primeiro, áreas de uso
restrito, que é o segundo, e áreas de uso sustentável, que é o terceiro. Aí ficou bem claro, os que estão à esquerda aqui, ó, esse aqui são esse aqui é o que a gente observou, né? Se eu tirar metade dos gêneros de árvore das terras indígenas, tipo, virou plantação de soja, a perda de biodiversidade lá ia ser, no caso das áreas úmidas e secas, né? De cima é úmidas e de baixo é secas. Nas áreas secas, a perda ia ser de 95 milhões, 9.500 milhões de anos de perda de diversidade filogenética. Já, se eu tirasse a mesma quantidade de espécies aleatoriamente, aí eu ia ter uma perda menor. Ou seja, a representação da árvore da vida, das plantas, que é do estudo, ela está muito bem representada nas terras indígenas, mais do que nos parques nacionais e nas áreas sustentáveis. Isso também é possivelmente porque parque nacional e área sustentável, eles criam em áreas que a agricultura não quer, né? Tipo ao resto, a sobra. Né? O Parque da Serra do Cipó, por que ele existe? Porque não acharam diamante lá. Ainda, né? Ainda não acharam, espero que não deixem lavrar lá. E lá é muito alto para ter agricultura. E, claro, as pessoas da região foram doando áreas e tudo mais. Mas se lá fosse uma área, um solo super fértil, não existia aquilo, não ia estar preservado. E acaba que, quando você olha isso globalmente, fazendo isso num território enorme igual ao do Brasil, os parques nacionais eles vão estar em áreas muito distantes e com a biodiversidade, áreas muito altas e por aí vai, né? Nos Estados Unidos, na América, eles têm, lá que teve essa ideia de parques nacionais, eles falam high and dry, alto e seco, né? E não representa a árvore da vida tão bem quanto as terras indígenas representam. Se você olhar no mapa anterior... Volta, por gentileza. Isso. Percebe o tanto de terras indígenas que tem justamente no arco do desmatamento. O Danilo, ele fez um trabalho anterior. Onde que é o arco do desmatamento? O arco do desmatamento você pega aqui, ó, onde é que é Mato Grosso, Rondônia, e vai cortando, né? Onde é que tem o Parque do Xingu. Não, diminui um pouco. Tá ótimo aí. Essa área aqui, ó, o Parque do Xingu, é bem no seria o coração do Brasil, né? Essas áreas, elas têm a maior diversidade de árvores do Brasil. É justamente a área que está sendo desmatada. A gente pensa, a maior diversidade vai estar no meio da Amazônia. Sim. Aí o Danilo, o trabalho dele é justamente sobre isso. É que provavelmente chove tanto na Amazônia que acaba que seleciona árvores tolerantes ao excesso de chuva. Na Caatinga, por exemplo, chove menos, aí só árvores que resistem à seca. E o meio termo está justamente no arco que eles estão desmatando. Né? Seria, que inclusive ali é onde você tem a área de transição do Pantanal com... Você tem 3 biomas ali quase, né? Você tem o Pantanal Mato-Grossense, você tem o Cerrado e você tem o sul da floresta amazônica ali, né? E os indígenas estão aí. Como essas áreas, elas possivelmente são habitadas há gerações por indígenas, mostra que os indígenas conseguem manter isso a longo prazo. Né? E, enquanto os parques nacionais vão estar em áreas mais altas e tudo mais, que acaba que não representa totalmente. A gente precisaria de mais parques nacionais e áreas de uso restrito em outras regiões igualmente biodiversas. Você tocou num ponto aí, até queria saber a sua opinião sobre essa questão da privatização das áreas que a gente tem aí de preservação ambiental, por exemplo, a Serra do Cipó. O que você pensa disso, Marcelo? Tem 2 questões, né? Vamos dizer, não tem solução mágica. Pode ser que privatizar seja bom, por incrível que pareça. Né? A questão é o que o contrato de privatização dessas áreas vai ter. Por exemplo, a gente vive num país com extrema desigualdade social. Se a gente começar a cobrar, entre na Serra do Cipó R$50,
Eu levo meus alunos da rede pública lá para a Serra do Cipó e falo, vocês podem vir aqui que é de graça, né? Vocês podem entrar de graça. Aí você começa a excluir as pessoas, porque você está cobrando. Mas o outro lado disso é que o serviço público, muitas vezes, ele carece dessa atratividade mesmo com as pessoas. Você vê por exemplo, você ir para o Parque da Serra do Cipó, se você não tiver um carro, é quase impossível. Né? Você chega lá, mas como é que você volta? Uhum. Né? Não tem uma rodoviária. Aí, às vezes, falta essa infraestrutura para propiciar a visitação da área. Aí tem que ver com carinho como é que vai ser feito, o que vai estar num edital de privatização. Tem parques privatizados, são ótimos, e tem, pode ser que eles sejam excludentes, não consigam manter enfim, o status, né, de preservação da área. Uhum. Vamos só ver mais algumas imagens aí dos seus estudos. Isso aí são, dentro das áreas que eu estudei, né, de uso restrito, uso sustentável de terras indígenas, são regiões de alta biodiversidade que não estão protegidas. E quanto mais quente a cor, né, mais para o vermelho, significa que elas estão próximas de terras indígenas. Uhum. A ideia é a seguinte, por que eu não estico as terras indígenas um pouco mais para proteger uma área que tem uma enorme biodiversidade, mas que não tem nenhum status de proteção? Isso aí, não sei, esses dados são antigos, pode ser que essas áreas ali no sul da Bahia já viraram plantação de eucalipto. Entendi. Mais alguma aí? Vamos ver aí. Esses aí são os dados de quanto de biodiversidade perde. Aí você percebe ali nas barrinhas verdes que as terras indígenas, o dano à biodiversidade de árvores, né, que é o que sustenta as cadeias tróficas em ambientes tropicais, é maior, né, o dano é maior nas terras indígenas. Isso com diferença estatística significativa. Aí tem um número de gêneros que eu estudei em cada área, categorias e tudo mais. Uhum. Mas pula aí, ó. Essa aí é a árvore da vida. A né? árvore da vida das plantas, das árvores. Né? Essa aí, em vermelho, são os gêneros que estão presentes nas terras indígenas. Ah, tá. E você estudou só angiosperma? Angiosperma. Angiosperma, para quem está nos ouvindo e não conhece, são as plantas com flores. Porque aí, no caso, para calcular diversidade filogenética, a gente calcula em milhões de anos. Imagina colocar uma samambaia aí no meio, uma pteridófita. Nossa, que tem... Tá desde o Carbonífero, aí mais de 250 milhões. Aí, como angiospermas é um grupo constante da queda do meteoro dos dinossauros para hoje, que ainda não sofreu um super evento de extinção, né? Aí é um grupo que dá para aplicar essa metodologia. Saquei. Tem mais... Pula aí, Alan. Vamos para a próxima. Isso aí eu acho que é o exemplo de simulações aleatórias que a gente fez e simulações com a extinção de terras, a perda da árvore da vida nas terras indígenas. Cada pontinha aí desse risco seria um gênero de angiospermas. Próximo. E aí são as cores aí, o que está presente nas nossas áreas de proteção. Quais gêneros estão protegidos? Aí tem gêneros que não estão presentes, não foram encontrados em áreas de preservação. Então pode ser que simplesmente vire entre extinção porque, enfim, o cara vai decidir plantar, sei lá, qual será a moda do futuro, né? Atualmente é soja, algodão. Quinoa. Vai ver que para, sei lá, superplantações de cana-de-açúcar para mover a nossa enorme frota de carros do futuro movidos a álcool, pode ser. Então é importante aí preservar toda a árvore da vida. E aí o risquinho vermelho é o dano à biodiversidade esse eu acho que é com 50%, né? Se eu tirar 50% da biodiversidade, o dano que eu tenho. Aí você está mais para frente, né?
é mais do que eu espero ao aleatório. No histograma aí, as coluninhas são quanto eu fiz simulações aleatórias. Uhum. E vermelho é o real, né? Então, novamente, o dano à biodiversidade em terras indígenas é mais do que eu espero ao acaso. Então, Entendi. Tem mais alguma aí, Alan? acho Acabou, que né? acabou. Cara, adorei o seu trabalho. Obrigado. Perguntei, inclusive, antes eu perguntei para você se você havia publicado, Aham. porque trabalhos como o seu ajudam a justificar o porquê essas terras têm que ser protegidas e como a importância dos índios para essas terras é grande para o Brasil, para o planeta em geral, né? Para a manutenção do planeta. E que se esse trabalho como o seu tivesse sido publicados anteriormente, Seria mais um argumento, né? seria mais um Eu argumento. adoraria viver num mundo em que os cientistas falam, não faça isso, e as pessoas não fazem. A gente vê aí para o aquecimento global, né? O pessoal está desde 1970 falando, Uhum. Tem gente que ainda nega. e até hoje tem gente negando. É impressionante. Você vê aquelas fotos da Antártida há 80 anos atrás, Aham. depois você vê há 50 anos atrás, depois você vê nos dias de hoje a quantidade de impacto que ele já sofreu lá. E não é por falta de trabalhos científicos. Não é por falta de trabalho Isso aí científico. que deixa a gente injuriado. É só uma última coisa, né? Esse meu trabalho mostra a importância das terras indígenas, mas todas as áreas de proteção são importantes e cumprem seu papel. Na verdade, a gente precisaria de mais áreas de proteção de uso restrito e uso sustentável para equilibrar isso, estarem em áreas, enfim, com mais biodiversidade. E os povos indígenas parecem que a nossa sociedade ela é muito apocalíptica. Ela acha que tem que fazer imediatista e tal. Já os povos indígenas parece, né, segundo os dados, tem um pensamento a longo prazo muito melhor do que o nosso. E tem coisas na preservação dos biomas que a gente tem que aprender com eles. Como é que os indígenas mantiveram a população maior do que a da Europa, aqui em períodos pré-colombianos, né? E a biodiversidade da área continua alta, né, no longo prazo. Um exemplo disso. Nenhum grande mamífero foi extinto pelos indígenas depois da grande extinção da Era do Gelo. Né? Ou seja, a gente tem um histórico de 12 mil anos de convivência dos indígenas, no mínimo, né? Dos indígenas atuais que nós tivemos no Brasil e seus antepassados, convivendo harmoniosamente com a fauna local, e eles não foram esse é um tema polêmico e espinhoso. Uhum. Mas é importante a gente lembrar assim, extinção de fundo sempre teve, sempre vai ter, né? A entrada dos indígenas aqui na América do Sul, né? Eles estão pesquisando se isso contribuiu para a extinção das espécies de grandes mamíferos. Alguns trabalhos dizem que sim, os trabalhos que falam não, foram as mudanças climáticas e tal, mas isso ainda está em discussão. Mas, independente disso, é importante a gente lembrar que as taxas de extinção só foram explodir depois da Revolução Industrial. Ou seja, os indígenas continuaram morando aqui 12 mil anos ou mais e, enfim, depois desse período inicial, caso eles tenham contribuído para a extinção, eles se adaptaram a um ambiente e a biodiversidade aqui é enorme. Os europeus não chegaram aqui na era deserto, na era plantação de algodão, né? Só algodão, tomate, cacau, mandioca, milho. Chegaram e tinha biodiversidade enorme aqui, né? A quantidade de pau-brasil que eles tiraram daqui. Mas, enfim, é isso. Não. Beleza. Vamos encerrando aqui porque já tem o quê? Quase 2 horas. Nossa, mãe. Vou apanhar em casa. Pois é. O Marcelo ainda tem que pedalar 22 km para voltar para casa, né, Marcelo? Quem dera. Não tive coragem de vir de bicicleta, não. Mas eu sou ciclista também. Eu faço muita piada com o carro. É por causa disso que a região metropolitana de Belo Horizonte é desse tamanho. Então, uma quantidade de carro absurda. Parece que é planejado para a gente
achar que não dá conta. É curioso um ciclista falar que Belo Horizonte é pequeno, porque para um não ciclista é muito grande, cara. É muito longe, você veio de muito longe para cá. Então, beleza. Marcelo, Então é isso. agradecer, te convidar para voltar futuramente para a gente falar dos seus outros projetos. Espero voltar aqui assim depois que eu publicar uns artigos importantes, achar coisas legais, né? Falar assim, ó, tal planta veio junto com os tupi, né? Usaram o ar que espalharam a castanha do Pará mesmo, estou provando isso, vamos ver, né? Ou não, vamos ver. Não, se o resultado for negativo, ainda assim é o resultado. Um resultado científico. Falar, não, na verdade os indígenas, eles não dispersaram as plantas, eles foram se adaptando ao longo aí do gradiente ambiental que tinha e foram aprendendo a se virar, né? Eles não carregaram plantas com eles foram aprendendo cada canto. Não. Beleza. Agradecer ao ouvinte, quem está nos vendo, quem está nos ouvindo. E mais uma vez, né, ter a oportunidade de conversar de ciência com quem faz a ciência acontecer. Valeu, galera. Até a próxima. Tamo aí.